Sejam muito bem-vindas de volta para mais uma aula da nossa série de várias aulas que vão iniciar vocês na dança do ventre. Vão iniciar não, né? Já estamos iniciando, porque se você me acompanhou até aqui, se você já está seguindo os nossos vídeos na ordem, você já deve estar mais familiarizada com o seu corpo, familiarizada com as movimentações da dança do ventre. Eu espero mesmo que você esteja conseguindo fazer os exercícios, entender a minha didática, a minha explicação. Se não tiver, não tem problema, me escreve que a gente tenta corrigir, tenta ajudar. E também o feedback de vocês é muito importante, né? Nós temos falado sobre movimentos de quadril, propriamente ditos, né? Fizemos uma aula falando só de dissociações para a gente entender essa consciência corporal, né, que a gente precisa ter para a dança do ventre. Lembrando que a dança do ventre, ela é uma dança muito técnica, né? Ela parece ser uma dança muito fácil quando a gente assiste, mas ela é uma dança muito técnica. Então a gente precisa ter esse contato, né, inicial com essa consciência, com o corpo, ter paciência, como eu já falei para vocês, né? São movimentações que o corpo não está acostumado. Nós, no dia a dia, nós não fazemos esse tipo de movimentação, né? Rotineiramente, e essas movimentações não fazem parte da gente. Então a gente precisa doutrinar o corpo, fazer repetidas vezes, é muito importante repetir os exercícios, né? Então quem já está me acompanhando aí, volta nos vídeos, quando a gente fizer a prática, volta, faz de novo. Essa repetição vai fazer com que o corpo de vocês entenda cada vez mais a técnica do movimento e deixar isso cada vez mais natural no corpo de vocês. Leva tempo, por isso que eu falei da paciência, mas eu espero mesmo que você esteja gostando e que você esteja curtindo fazer essas aulas aqui comigo. Lembrando que elas são aulas voltadas para pessoas que nunca fizeram dança do ventre, mas também são aulas que podem ser muito bem aproveitadas por pessoas que já fizeram aula em algum momento da vida e querem relembrar o que aprenderam ou aprender coisas novas. E para quem pratica a dança do ventre também, não deixa de ser um treino, porque quem já pratica a dança do ventre sabe que quanto mais a gente treina a base, melhor os nossos movimentos ficam no futuro. Mantenha os pés paralelos, vamos relaxar os dedos lá na frente, sobe lá em cima, cresce, respira, flexiona os joelhos, leva lá para o lado, contrai o abdômen, joga, vai lá para o outro lado, respira, mantém o abdômen contraído, volta no meio, abre, puxa o braço, olha lá para o lado contrário. Do outro lado também. A ideia aqui é a gente começar a acordar o nosso corpo, começar a aquecer um pouco, gira os ombros lá para trás, para o corpo entender que a gente vai ter uma atividade física, que a gente vai começar com movimentações. Então ele estava quietinho, né? A gente precisa acordar um pouco o corpo antes de começar qualquer coisa. Para frente também. Lembrando que todo exercício é importante que vocês tenham a orientação de um profissional. Muito cuidado com o corpo de vocês. Nenhuma aula na internet substitui a presença de um profissional. Tudo isso aqui é para que vocês possam conhecer e também se encantar pela dança,
mas com muita responsabilidade. Agora a gente vai contrair o abdômen e vai tentar torcer o tronco lá para trás. O quadril fica olhando para frente e o meu tronco vai lá para trás. Nós vamos fazer a mesma coisa com o quadril. Então a gente vai manter agora o tronco quieto, olhando para frente. E quem vai torcer é o quadril. Mantenha os dois joelhos relaxados. A gente não vai ficar alternando os joelhos. Então mantenha os dois relaxados e os ossinhos do quadril vão torcendo. Cada hora um vem para frente e a gente mantém o abdômen contraído. Agora a gente vai levar para as laterais. Leva o máximo que conseguir o quadril lá para a lateral. Nós vamos fazer a mesma coisa para frente, para trás. Lá atrás pode estender o joelho. Leva o bumbum bem lá para trás. E agora a gente vai arredondar. Então eu vou imaginar um círculo desenhado no chão. E eu vou desenhando ele com o meu quadril. Passo pelo fundo, lateral, frente, lateral. De um lado e do outro também. Fundo, lateral, frente, lateral. Fundo, lateral, frente, lateral. Agora a gente fica lá atrás, mantém o abdômen contraído. E eu vou levando o meu quadril de um lado para o outro. E vou descer. Desce, solta a cabeça. Continua levando o quadril de um lado para o outro. Com os joelhos estendidos. Flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Agora o tornozelo, soltando as articulações, vamos organizando o corpo para receber os exercícios que a gente vai fazer aqui hoje nessa aula. Do outro lado também. Puxa a perna lá na frente, segura. Organiza o corpo, contrai o abdômen, respira, segura aí o equilíbrio. A mesma coisa do outro lado. Respira. Concentra. Tá? Agora a gente vai trabalhar um pouco das articulações do pulso e das mãos, também para acordar essa região, que na dança do ventre é bastante presente. Gira o pulso para fora, com as mãos fechadas, para dentro também. Abre e fecha, para acordar os dedos. Isso, relaxa. Quadril agora, a gente vai alternar os joelhos. Então eu tenho a flexão
e a extensão do joelho, frente e braço, e hoje. Então a gente vai alternando e vai deixando o quadril responder a essa movimentação. Isso ajuda a soltar um pouco o quadril, tomar um pouco de consciência também de como os movimentos de quadril começam a acontecer. Então flexiona alternadamente os joelhos e o quadril vai respondendo a essa movimentação. Agora os pés a gente vai trabalhar meia ponta, também alternada. Então eu subo e desço, subo uma e desço a outra, sobe e desce, contrai o abdômen para ajudar no equilíbrio, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E as duas juntas, sobe, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce. Pronto, a gente já conseguiu acordar um pouco o nosso corpo para conseguir fazer os exercícios da nossa aula de hoje. Bom, agora devidamente aquecidas, nós vamos falar sobre o nosso movimento de hoje. Vocês já sabem que os movimentos de dança do ventre são divididos em duas categorias, que são os movimentos percussivos e os movimentos sinuosos. A gente vem falando intercaladamente de cada um deles, né, de cada categoria, e hoje a gente volta num movimento percussivo. É um movimento que acaba tendo um pouco de resistência do nosso corpo. A gente já falou isso lá na aula de dissociação, porque ele é um movimento de torção. Então, todo movimento que a gente torce o quadril, o corpo quer corrigir essa torção. Então, ele vê o teu quadril torcendo, ele quer torcer o tronco junto para corrigir isso, né? Então não se assustem se de repente a gente for fazer uma movimentação de torção e o tronco quiser trabalhar junto. O nosso movimento de hoje chama twist. Ele é um movimento que pode ser usado de diversas maneiras, né? Ele tem muitas variações. Também é um movimento, como todos que eu falei, também é um movimento que tem possibilidade de deslocamento, tem possibilidade de trabalho em meia ponta, ele pode ser um movimento maior, ele pode ser menor, ele pode ser mais rápido, mais lento. Enfim, é um movimento muito bonito e muito gostoso de fazer. Mas antes de falar exatamente como funciona esse movimento, eu já vou dar um alerta para vocês. Neste movimento, nesse tipo de movimentação, de associação, de torção que a gente tem no quadril, é muito importante que vocês mantenham a respiração de vocês em ordem. A respiração precisa continuar fluindo. E é muito normal quando a gente vai fazer qualquer tipo de técnica que a gente prenda a respiração, ou que a respiração fique um pouco ofegante, ou enfim. A gente não pode esquecer de respirar. Eu sei que parece uma besteira que eu tô falando, né? Mas é verdade. Porque, por ser um movimento de torção, se você não mantiver a sua respiração em ordem e tranquila, pode ser que te dê uma dorzinha aqui, bem nessa região, tá? Não é uma dor, é um pequeno desconforto. Então, antes de falar toda a técnica do movimento, eu acho importante já alertar vocês. Respirem durante a prática do movimento, tá? Não esqueçam de respirar, isso é muito importante. Então, vamos lá. Nosso movimento de twist, como eu já falei, ele é um movimento de torção. Para a gente começar a praticar ele, nós vamos manter os nossos pés paralelos. Vocês já estão cansadas de me ouvir falar isso, né? Pés paralelos, alinhados ao quadril, perna nem muito aberta, nem muito grudadinha, senão a gente não consegue executar o movimento. Os joelhos podem ficar relaxados, vocês já sabem que a gente não usa esse joelho hiperestendido, não é saudável, vai travar o teu quadril, então a gente relaxa o joelho. A movimentação, ela é focada totalmente na horizontal.
Então, a gente não tem sobe e desce com esse movimento agora. Ele é somente torção para frente e para trás. Por que para frente e para trás? Porque quando um ossinho está olhando para frente, o outro está apontado lá para trás. E vice-versa. Então, eu tenho torce, 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 torce. Você já deve ter percebido que o braço tem uma função muito importante aqui do lado, para manter o nosso tronco olhando para frente. Então aqui a gente tem, por que é tão incomum esse movimento? Porque a gente tem os pés olhando para frente, os braços, o tronco olhando para frente e só o quadril fazendo a torção. Então o corpo precisa de uma certa resistência, porque o natural é que vá o corpo inteiro. Então, a gente precisa dessa forcinha do braço aqui na lateral, como se eu estivesse segurando em duas paredes aqui do lado. E aí eu faço a torção somente no quadril. Nesse momento, talvez, pode ser que tenha dado uma vontade em vocês de flexionar um dos joelhos. Lembrando que toda flexão faz com que o nosso quadril desça. E agora a gente não quer que ele desça, a gente quer que ele torça. Então, deixem o joelho flexionar nesse momento. Então, torce, 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 torce. Respira. Contração abdominal continua, para que a gente mantenha o nosso eixo. Relaxa os ombros, torce, respira, torce, respira, torce, respira, torce. Direto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Relaxa um pouquinho enquanto eu tô falando. Essa movimentação, meninas, é uma movimentação, como eu disse, que ela pode ter deslocamentos, pode ter variações. Aqui a gente está usando ela somente na base, não tem transferência de peso, tá? Neste momento, do jeito que eu estou passando para vocês treinarem, não tem transferência de peso. Então o peso fica igual nas duas pernas, eu fico como se eu tivesse enraizada no chão e eu trabalho só o quadril. Então a gente vai brincar do seguinte: nós vamos ter lento, 1, 2, 3, 4 e acelera, 5 e 6 e 7 e 8 e 1, segura, 2, 3, 4, acelera, 5, 6, 7, 8. Vamos lá? Prepara, respira, contrai o abdômen, 7, 8, lento, 1, 2, 3, 4, acelera, 5, 6, 7, 8, lento, 1, segura, 2, 3, 4, acelera, 5, 6, 7, 8, de novo, 1, 2, 3, 4 e acelera, 5, 6, 7, 8 e o último, 1, 2, 3, 4 e acelera, 5, 6, 7, 8. A gente vai trabalhar esse movimento também com um pouco de transferência de peso. Como isso vai acontecer? A gente vai manter os nossos pés paralelos e a gente vai alternar o peso entre uma perna e outra.
perna e outra. Não é nada muito exagerado, é só para a gente perceber como esse movimento acontece independente das pernas. Ele é totalmente focado no quadril. Então, do jeito que nós estamos aqui, a gente vai começar a nossa torção, o twist, e a gente vai levando para uma perna. Reparem que o movimento continua igual. Leva para outra perna, igual. E uma, transfere, duas, transfere, três, transfere, quatro, transfere, cinco, transfere, seis, transfere, sete, transfere, oito. O que eu tenho que tomar cuidado nesse tipo de transferência? Quando eu estiver com o peso em uma das pernas, a outra perna vai estar livre e eu preciso tomar cuidado para não erguer o meu calcanhar e o meu quadril ficar com vontade de subir o meu twist. Lembrando que o twist ele é horizontal, lembra que eu falei? Então ele precisa acontecer aqui e não assim, porque dá vontade. Quando a gente libera esse peso aqui, dá vontade de subir o quadril, porque como ele está livre, ele entende que ele pode fazer o que ele quiser. Então a gente não deixa ele subir. Uma dica para isso é, na hora que vocês transferirem o peso, não deixar esse calcanhar alto. Deixa ele bem baixinho, quase próximo, quase no chão. Vocês sabem que esse pé está sem peso, mas não precisa ficar mostrando o calcanhar lá em cima. A gente deixa o calcanhar mais baixinho. Então, a minha transferência acontece e o meu calcanhar não vai erguer muito. Por quê? Quanto menos ele erguer, menos vontade de subir o quadril dá. Então, a gente imagina que o quadril, ele precisa, os dois ossinhos precisam ficar na mesma linha. Então, se a gente tem uma linha aqui, ele não pode passar dessa linha para cima, nessas transferências. Então, esse é um cuidado que a gente vai tomar agora, para que o quadril aconteça sempre na horizontal. Então, vem comigo. No lugar, torce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou transferir para uma perna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos trabalhar um pouco no ritmo para poder praticar esse movimento. Lembrando que agora a gente vai manter essa velocidade ou menos, depois que a gente vai acelerar.
Respira. Nesse tipo de movimentação, é muito normal que a gente tenha vontade de soltar a musculatura do abdômen e empinar o bumbum. Eu não posso deixar isso acontecer, porque senão a gente começa a ter uma sobrecarga aqui na região lombar e provavelmente você vai sentir um pouco de dor, né? Então é importante que a gente entenda que esse movimento ele acontece com o abdômen contraído e o quadril neutro, né? O quadril ele não pode estar nem para trás nem para frente na execução desse movimento. Ele precisa estar neutro, é como se a gente apontasse o bumbum para baixo. E aí eu consigo ter uma movimentação que não prejudique a minha lombar. Então não deixe o bumbum empinar, tá? Agora a gente vai tentar trabalhar esse movimento um pouco mais acelerado. Tá? Lembrando que quando a gente acelera o movimento, a gente precisa tomar mais cuidado ainda com o isolamento de tronco, para que o tronco não queira trabalhar junto, principalmente no caso desse movimento do twist. Então a gente vai trabalhar um pouco mais acelerado, também com as transferências de peso, e o posicionamento dos braços aqui na lateral vai ser bem importante para ajudar vocês nesse momento. Respira normalmente, firmeza nos braços. E agora, com a nossa prática final, como eu venho fazendo em todos os vídeos de outros movimentos também, eu vou trabalhar algumas oscilações, tanto de velocidade, quanto de transferência de peso, e vou incluir algumas molduras de braços também nesse processo. Lembrando sempre que, se você não conseguir acompanhar os meus braços, não tem problema, essa nossa aula ela é focada no movimento de quadril.
Então, se de repente você achar que está muito difícil para fazer juntamente com os braços, pode manter os braços aqui na lateral, normalmente, e foca no quadril. E aí você tenta acompanhar comigo essas oscilações de velocidade e essas transferências de peso também. Então, depois de ter realizado todos os nossos exercícios, é importante que a gente faça um alongamento para relaxar um pouco o nosso corpo diante de todos os exercícios e das movimentações que a gente trabalhou. Então, é importante que o corpo volte um pouco ao seu estado normal, né? E para a gente também relaxar um pouquinho. Então, a gente vai puxar a cabeça para a lateral, pode relaxar. Relaxa esse braço que não está trabalhando. Deixa ele bem solto, bem tranquilo. Respira. Vai voltando ao ritmo normal do seu corpo. Troca do outro lado. Relaxa essa região do ombro. Lá para cima também. Alonga bem essa região. Para baixo também. Entrelaça os dedos atrás da cabeça. E leva o queixo em direção ao peito. Mantenha os cotovelos abertos. Muito bem. Solta um pouco os ombros. Relaxa. Puxa a perna lá atrás. Se precisar segurar na parede, pode segurar. Outra
contrai o abdômen, não leva o joelho nem muito para trás, nem muito para frente. Mantém. Do outro lado também. Segura, equilibra, contrai o abdômen. Respira, vai sentindo o corpo voltar à sua movimentação natural, ao seu ritmo natural. Vai relaxando depois de uma aula gostosa que nós fizemos. Inspira, leva os braços lá para cima e desce, relaxa. Relaxa a cabeça, relaxa os braços. Vai lá na perna esquerda, segura um pouquinho. Mantenha a respiração normal. Do outro lado também. Volta no centro, relaxa um pouquinho, solta os ombros também, flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Respira, relaxa um pouquinho o tornozelo. Corpo relaxado, organizado, voltamos ao nosso ritmo normal. Eu agradeço, espero que vocês tenham um bom treino com o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje e até a próxima!